Bom sábado, irmãos e irmãs. Hoje está todo mundo meio mole, né? Todos nós tivemos dificuldades para dormir, o excesso de calor. E a gente vem na igreja, a gente fica meio mole. Tendo em vista o grande calorão que nós estamos passando, eu vou pedir permissão para vocês para tirar o paletó. Teve concedido. Gente, está muito quente e começa a transpirar aqui, fica desagradável. Feche seus olhos. Querido Pai, queremos agora que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Nós precisamos entender o tempo em que vivemos, as dificuldades desta época em que vivemos, mas a Tua palavra ainda continua sendo a única segurança para a nossa fé. Portanto, que Teu Espírito Santo, mais uma vez, esteja conosco. E que possamos compreender o tema que vamos agora refletir. E, acima de tudo, que possamos praticá-lo em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos. Amém. Vivemos em meio a uma grande revolução. Estamos inseridos, colocados, incluídos na terceira revolução tecnológica da humanidade, a chamada revolução digital. Vocês estão vendo aí um meme. O que é um meme? Meme é uma figura, um conceito de imagem que se espalha pela internet. Esse meme, ele faz uma analogia com o desenho de Michelangelo. Michelangelo desenhou na Capela Sistina, no Vaticano, uma pintura parecida com esse meme, que é considerado uma das obras-primas da humanidade. Ao desenhar a criação do homem, ele colocou Deus, e Deus no seu trono, numa nuvem com os anjos. Do outro lado ele coloca o homem, e as duas digitais se encontram, como quem diz. A imagem de Deus é transmitida para o ser humano. Aqui é um meme, como já disse, parodiando a extraordinária pintura de Michelangelo, mostrando que o homem agora transmite a sua imagem para o chamado mundo digital, ou então a inteligência artificial. Alguns de vocês podem dizer, mas por que terceira revolução tecnológica da humanidade, da sociedade humana? Vou explicar para vocês. A primeira revolução foi a revolução agrícola pastoril. Ela aconteceu quando o ser humano deixou de ser um extrativista, como os índios, que só extraem da natureza, não produz nada, e passou a produzir o seu próprio alimento através das plantações e das criações pastoris. Essa revolução se intensificou principalmente após o dilúvio, porque não havia vegetação e o homem foi obrigado
a desenvolver essa revolução agrícola pastoril. Com essa revolução agrícola pastoril começaram a surgir as cidades, o aglomeramento de pessoas vivendo juntos. A segunda revolução foi a revolução industrial. Ela se iniciou e se desenvolveu no século XIX. Começou na Inglaterra, foi para o resto do mundo, se destacando sobremaneira nos Estados Unidos. Foi a revolução do manual, do produto manufaturado, para o uso de máquinas industriais. Isso causou grande impacto na humanidade. Alguns exemplos. Quantas roupas você tem? Você consegue contar quantas roupas você tem? Antes da Revolução Industrial, você teria no máximo de 3 a 4 roupas. Veja o que a Revolução Industrial proporcionou. Antes da Revolução Industrial, a iluminação da sua casa seria pelo uso do lampião ou da vela. Hoje nós temos a energia elétrica. Você teria que enfrentar esse calorão abanando, não teria nem ventilador. Então isso impactou a vida da humanidade e afeta até hoje. A terceira revolução, como eu já disse, é a revolução digital. E ela começou em 1980 e hoje nós estamos no meio dela. Liderada pelos Estados Unidos, o mundo passou da tecnologia analógica eletrônica para a tecnologia digital, afetando todos os aspectos da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Você conhece, né? Está aí no dia a dia. Os instrumentos digitais, computador, notebooks, laptops, iPad, iPod, etc. Smartphones. Smartphones é um computador de bolso. Você tem tudo ali. E ali tem os seus aplicativos. E-mail, Face, Twitter, Instagram. Gente, o smartphone é um computador de bolso. Está ficando cada vez menor. Já existe smartphone no relógio. Você põe aqui e usa no pulso. Para vocês entenderem um pouco como o mundo digital avançou, vocês estão vendo esse gráfico. Em 1980, havia 11 milhões e 200 mil usuários de celular. No ano 2000, havia 1 bilhão de usuários de celular. Em 2013, havia 6 bilhões e 800 milhões de usuários. Cerca de 96% da população mundial fazia uso de celular. E agora, em 2018 para 2019? Cogita-se que o mundo hoje está 99% conectado digitalmente. Nós estamos conectados. Qual é o lado bom disso tudo? Estamos sempre conectados. Qual é o lado ruim disso? Estamos sempre conectados. Nós não temos mais sossego, gente. O seu ouvido já acostumou, mas é constante o barulhinho do WhatsApp sendo acionado no seu celular. Eu estive na mesa administrativa da divisão com a Casa Publicadora na semana passada e eu fui convidado para almoçar lá. E eu fiquei assim, espantado. Porque antes, quando eu almoçava lá na Casa Publicadora,
Todo mundo conversava com todo mundo, se sentava nas mesas, era uma coisa. De repente, toca lá o sinal e sai todo mundo. Sentam na mesa com o celular e as pessoas não se conversam. Eu fiquei assustado, falei, mas é hoje ou é sempre assim? Perguntando, não, é sempre assim. É sempre assim. Você já reparou que nós não temos mais privacidade? Nós vivemos conectados em casa, fora de casa, de dia, de noite, no trabalho, no lazer, na igreja, no automóvel, etc, etc. Você não tem sossego mais. Por outro lado, se nós não estivéssemos vivendo num mundo conectado, não haveria a Operação Lava Jato, que pegou toda essa corrupção que nós conhecemos aqui no nosso país e está se estendendo para os demais países do planeta. Eu sou assinante da Folha e leio no mínimo 5 jornais por dia. A Folha de São Paulo tem o caderno chamado Ilustrada. E ali tem algumas tirinhas. Essa tirinha que vocês estão vendo é do André Dahmer. Ele faz a tirinha Os Malvados. Eu achei interessante essa tira para mostrar para vocês como é que nós estamos vivendo. Então ali o personagem diz: o Facebook é um filme sobre a vida das pessoas comuns. E outro personagem responde: e sobre a morte da intimidade delas. É uma grande verdade. A revolução digital condenou a privacidade à morte. Não há mais privacidade. Gente, eles sabem tudo sobre todos nós. Eles sabem se eu sou um bom pagador ou mau pagador. Qual a minha renda? Quanto eu tenho de pagar de financiamento? Onde eu estou hoje? Onde estive ontem? Onde estive a semana passada? Onde eu moro? Como é que é a minha casa? Com quem eu sou casado? Quem são os meus filhos? Quem são os meus netos? Etc, etc, etc. É assim com você também. Estamos despidos de privacidade. Se você fizer alguma coisa pensando que vai escapar, se tiver alguém com o celular conectado ali, com o celular que tem a capacidade de tirar a foto, e todos têm, ele já clica e pega você. E aqui nós poderíamos nos estender, mas vamos ficar por aqui. Quando eu comecei a frequentar a igreja e estudar a Bíblia, uma coisa sempre me incomodou. No livro do Apocalipse e no grande conflito, essa questão de que surgirá um poder que vai impor uma marca para todo mundo, chamada marca da besta, onde ninguém vai poder comprar e vender. Eu falei, mas como vai fazer isso? Hoje já é uma realidade. É possível impedir eu e você de comprar e vender. O mundo já está preparado para a crise final. Bom, este tempo é como todos os tempos. Será bom desde que saibamos o que fazer. Eu não sou saudosista. Não quero voltar a usar privada de buraco, nem tomar banho de bacia. Né? Pelo contrário, o mundo hoje traz muitas facilidades para a vida da gente. Mas nós temos que enquadrar a seguinte realidade. Primeira realidade: o mundo mudou. Isso é uma realidade, é um fato. O mundo mudou. Segundo, a sociedade mudou. Terceiro, a nova geração, a geração que nasceu na era digital, é bem diferente da geração que nasceu antes da internet. Vocês entenderam?
O mundo mudou, a sociedade mudou, a nova geração é diferente da geração que nasceu antes da internet. Quem nasce neste tempo, como por exemplo as minhas netas e o Joaquim, eles naturalmente se adaptam ao mundo digital. Para eles é natural entrar no mundo digital. Quem não nasceu nesse tempo, nasceu antes da internet, necessita se adaptar. E a gente está vendo aí que o povo está se adaptando. A Lazinha, por exemplo, já é uma pessoa que se adaptou ao mundo digital e ela usa muito a tecnologia digital. Gente, eu nasci num mundo analógico eletrônico, como muitos de vocês. E tive que me adaptar ao mundo digital. Profissionalmente, o mundo digital tem facilitado sobremaneira a minha profissão. Para vocês terem uma ideia, não há mais necessidade do cliente vir até o escritório, do escritório ir até o cliente, de ir receber, pagar no banco. Não, é tudo feito online. Isso é bom. Isso é bom. Mas eu e você precisamos compreender o seguinte: computador não segue regras. Não faz julgamento. Ele obedece fórmulas criptografadas. Só isso. É uma máquina. E quanto mais nós dependemos da inteligência artificial, menos nós usamos o nosso cérebro. E com isso, é muito grande a chance de nós nos tornarmos superficiais. O que é isso? Se preocupar com o supérfluo, com a aparência, ao invés do conteúdo. Gente, é uma geração que não se aprofunda mais. Eu recomendo para vocês um filme chamado filme cult, que é Blade Runner. Né? Um filme cult, que seja um filme cabeça, um filme para se pensar. São 2 filmes que já saíram. O primeiro filme foi lançado em 1982, há 37 anos atrás. E o enredo, ele impressionou bastante, porque era o início da revolução digital que começou em 1980. E ele mostra os efeitos do mundo digital no cérebro, tanto dos seres humanos, como dos clones criados pelos homens com inteligência artificial. O segundo filme, que é esse daqui, Blade Runner 2045, quando acontece para frente, né? Que o primeiro traz uma ideia de como seria o mundo em 2019. Aí o segundo, como será o mundo em 2045. E o segundo filme, ele traz uma descoberta incrível. Um filho de um ser humano com uma replicante do sexo feminino. Ou seja, o ser humano normal gerando um filho com uma fêmea artificial, com inteligência artificial. Ao você assistir esse filme, você tem que estar preparado, qualquer um dos dois, porque ele é um filme sombrio, dark, como se diz. Porque os personagens, eles não demonstram compaixão, nem misericórdia, porque eles vivem num futuro onde não existe compaixão e misericórdia, que vai ser como resultado de uma sociedade digitalizada. Eu recomendo para vocês a leitura desse livro.
esse livro é imprescindível para qualquer pessoa que quer entender a revolução digital. Chama-se O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, e o subtítulo é A Geração Superficial. O autor é Nicholas Carr. Nicholas Carr foi formado na Universidade de Harvard em Tecnologia da Informação. É uma das maiores autoridades do mundo nisso. E ele escreveu vários livros. Mas este livro foi finalista e ganhou o prêmio Pulitzer, que é a premiação jornalística mais importante do mundo. O que o livro traz? No livro, Nicholas analisa com propriedade, não é nada fantasioso, é com propriedade, as mudanças causadas pela internet na reestruturação do cérebro humano. Esse livro é um best-seller, conhecido no mundo todo, já existe traduzido em português, no nosso idioma. Se você quiser entender, você compre. E o autor traz, através de pesquisas da neurociência, algumas conclusões. Primeiro, a mente linear, ou seja, aquela que pensa assim, calma, focada, sem distração, ela está sendo substituída por outro tipo de mente, que formará uma nova imagem do ser humano. Esse novo tipo de mente vai fazer com que o ser humano sejam pessoas rápidas, eficientes, porém superficiais, ligadas apenas no supérfluo, não consegue se aprofundar. Eu recomendo a leitura desse livro, que esse livro está causando uma revolução nos dirigentes dos países do mundo todo. Albert Einstein, todos vocês conhecem. Será que ele fez uma previsão? Não, ele não era profeta. O que ele escreveu? Como se ele expressou há 50 anos atrás? Tenho medo, o dia em que a tecnologia se sobrepõe à nossa humanidade. O mundo só terá uma geração de idiotas. Você sabe o que significa essa expressão idiota? Idiota é uma expressão de origem grega e descreve pessoas alienadas, carentes de bom senso, de discernimento. Gente que vive num mundo irreal. Já viu pessoas que vivem num mundo assim que não é real? Cria fantasia, pensa coisa, não consegue compreender a realidade. O que mais o livro traz? O livro traz o seguinte, que a invasão digital está moldando o cérebro da nova geração. E vocês perguntam, por que você se importa com isso? Eu me importo com isso porque os meus netos nasceram no meio da revolução digital. E a igreja está inserida no mundo digital. Então, o que está acontecendo com o cérebro da nova geração? Ela está afetando o sistema de prazer. Ou seja, não sabem mais sentar numa mesa e comer uma boa comida. É a geração do fast food. Talvez será por isso que o McDonald's e o King Burger vendem barbaridade. Não consegue. Não conseguem, não tem prazer de sentar numa reunião para conversar. É uma geração que só consegue falar através do celular. Isso tem a parte do cérebro
que não tem prazer em coisas comuns da vida. Sentar, prosear, conversar, trocar ideia. Não, só. Outro aspecto do cérebro que está sendo afetado é o sistema de repouso. Como o cérebro fica constantemente conectado, como ele nunca se desliga, a pessoa está sempre vivendo de forma ansiosa. Está sempre com ansiedade. Então come. Por isso, a nossa geração, essa geração está se tornando uma geração de obesos. Pessoas ansiosas comem sem ter fome. É claro que tem pessoas que têm problemas de saúde, mas tem gente que come sem ter fome. Está ansioso. Alguns são tão dependentes da internet que se tornam viciados digitais. Eles querem sempre mais. E é comum você ver, ouvir, de que pessoas passaram a noite no computador ou no celular. À noite. A coisa é tão séria que a TV normal está preocupada, que está perdendo audiência para a internet. O sistema de memória também é afetado, traz Nicholas Carr. O cérebro sempre conectado começa a perder a capacidade de memorizar. E quando ele perde a capacidade de memorizar, porque ele anda cansado demais, ele tem dificuldade de aprender. Mas tem um outro aspecto que é assustador que o filme Blade Runner traz, que é a afeição. A afeição é uma necessidade biológica e psicológica de todo ser humano. E o mundo digital tem afetado o relacionamento entre as pessoas. Não existe mais contato pessoal. Não existe mais olho no olho. Não existe mais proximidade. E para você ter uma ideia, você tem pessoas que seguem pessoas que nunca conheceram. Eu estou seguindo fulano. Você conhece fulano? Não. Mas por que você segue? Eu sigo. A pessoa diz, olha, eu fui no banheiro. Põe no Instagram. Entrei no elevador. Põe no Instagram. E os caras ficam seguindo. Gente. E o sistema espiritual também está sendo afetado. O celular passou a fazer parte integrante do culto da adoração. Não tem mais volta. A pessoa vem na igreja com o celular. E o que acontece? Você vê pessoas se levantando para atender ligação. E outros sentados enviando mensagens para a pessoa que está do lado. Então, o culto é super reverente. Você olha assim e diz, nossa, que igreja reverente, ninguém conversa. Mas não é que é reverência, não. É ali. Está com a pessoa do lado, ela está ali. Né? E não presta atenção no culto, na mensagem. O negócio está tão assim, gente, tão intenso, que olha o que colocaram na porta de uma igreja evangélica. Eu achei fantástico, né? Olha que aviso. Jesus fala de modos diferentes, mas com certeza ele não chamará você pelo celular. Por isso, é inútil deixá-lo ligado na igreja. Você entra na porta da igreja evangélica, está ali. É um problema que afeta a todos, né? A pergunta que você faz é a seguinte: nessa geratura, como que vai ser a família dos seus filhos, Gilson, Roberto? Vinícius, como será o futuro da nossa igreja?
Lá nos Estados Unidos, a frequência da igreja, na igreja adventista, é em média aos sábados, 20% dos membros. Não tem mais culto na quarta-feira e nem mais aos domingos. A única igreja nos Estados Unidos que tem uma frequência maior são as igrejas de imigrantes. Como será a igreja, o nosso país, a nossa cidade, o nosso planeta, quando os nossos filhos, essa geração for dirigir tudo isso daí? Vocês podem ter certeza de uma coisa: a geração digital não aprecia ouvir pregações. E não quer mais vir à igreja. Agora, se você trouxer uma programação de música, o povo vem. Mas o centro da nossa adoração é a palavra. Como é que fica a igreja? Então, a frequência da nova geração está muito fraca. Então, está crescendo o número de desigrejados. A revista Adventista trouxe uma matéria sobre isso. O que a geração digital que vem na igreja e fica no celular consegue levar para casa depois do culto? O que consegue levar? Nada. Então, a igreja é apenas um lugar para vir se encontrar e sair. Pesquisas recentes. E aí, Eduardo e Ellen, constatam que o uso excessivo de celular e seus aplicativos torna o cérebro da criança e do jovem tão lento quanto o cérebro de um idoso de 70 anos de idade. É pesquisa, gente. Não é conversa. Ficar o jovem e a criança muito tempo no celular, o seu cérebro vai se tornar tão lento quanto o de um idoso de 70 anos de idade. A revista Time, que é a mais importante e mais respeitada revista do mundo, trouxe uma edição destacando a geração digital, dizendo que essa geração é uma geração egoísta, centralizada no eu, que se acham o centro do universo. Essa questão está indo tão longe que recentemente a França, que é o melhor país do mundo em educação, em formação educacional, percebendo que os alunos franceses estão desatentos, perdendo a capacidade de aprendizado, a Assembleia Francesa aprovou um projeto de lei proibido o uso de celulares nas escolas a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019. França. A França. Gente, nós estamos no olho do furacão do mundo digital. E os efeitos estão aí no comportamento da sociedade. Para concluir, a pergunta que você faz agora é o seguinte: temos essa situação, o que a Bíblia, o livro dos livros, a voz de Deus, traz de orientações para nós nesse tempo? Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4.
Foi a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava prestes a morrer. Essa é uma epístola que tem um conteúdo extraordinário. Paulo deixou relatado aquilo que ele achava mais importante para o seu filho na fé, Timóteo. Ele era um líder da igreja, o braço direito do apóstolo Paulo, e ele escreve, dá uma série de orientações para o jovem Timóteo, mas no capítulo 4, dos versículos 1 até o 5, é algo que pode ser útil para nós, que vivemos no meio do furacão da revolução digital. Que diz o apóstolo Paulo? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Prega a palavra. Insta. A gente quase não usa mais essa palavra. Insista nisso, Timóteo. Pregue a palavra. É preciso que a igreja conheça a sã doutrina. A doutrina verdadeira. A mensagem da palavra de Deus. Porque haverá um tempo, e já chegou, em que as pessoas, elas terão coceiras no ouvido para buscar fábulas ao invés da sã doutrina. Prega a palavra. Como a gente faz se o povo não quer ouvir a palavra? Como a gente faz? Eu tenho pena dos pastores que se formam e dos futuros líderes da igreja. Como é que vai ser? Eu concluo citando um texto da Epístola a Tito. Se você ver aí, Tito é logo a seguir. Tito foi um dos fiéis companheiros do Paulo. Provavelmente Tito era um filho da fé do apóstolo. Vocês já perceberam que pouco se prega a respeito dessa epístola? Eu estou na igreja há muito tempo, nunca ouvi ninguém pregar sobre a epístola de Paulo a Tito. Me lembro de nós termos estudado essa epístola numa lição da escola sabatina. Ela é pequena, tem 3 capítulos, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Essa Tito, se você ler no livro Atos, você não vai encontrar nenhuma menção de Tito. Mas, em 2 Coríntios, Gálatas e 2 Timóteo, você encontra menções, referências a Tito. Alguns comentaristas afirmam que Tito poderia ter sido irmão de Lucas, mas não há evidências a respeito disso. Tito era um líder de confiança do apóstolo Paulo. E o Paulo o enviou para a igreja em Creta. A igreja em Creta estava enfrentando dificuldades com os falsos mestres.
E esses falsos mestres influenciavam negativamente os irmãos. Então Paulo enviou Tito até lá para resolver essas dificuldades da igreja. Posteriormente, depois que Tito estava lá, Paulo escreveu essa epístola. E ela tem uma série de orientações e recomendações. Orientações para os líderes, para os homens, para as mulheres, para os idosos, para as idosas, para os jovens, para os trabalhadores, para os ministros. É muito interessante essa epístola, é um manual de comportamento, né? Mas o tema central está no capítulo 2, versículo 10. Vocês sabem que os capítulos e os versículos e as vírgulas, quando a Bíblia foi escrita, principalmente o Novo Testamento, não tinha capítulo, nem versículo, nem vírgulas. Depois dividiram esses capítulos e versículos, e nem sempre quem dividiu corretamente dentro do contexto. Portanto, o capítulo 2, do versículo 10, né? Ele deveria terminar, não sejam respondões, o versículo 9, não furtem. Então essa expressão, não furtem, deveria estar aqui no versículo 9, onde ele dá uma série de recomendações aos servos, para que não sejam respondões, não sejam ladrões. Aí veio o versículo 10, aí ele diz: pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. E eu fiquei impressionado com esse versículo. Minha avó usava muito essa expressão, ornar. Ah, isso aí orna com aquilo. Hoje nós não usamos mais essa expressão. Ornar, né? Se ornou. Não usamos mais essa expressão. E eu fui estudar um pouco a origem dessa palavra ornar. Ela é uma palavra de origem grega, e no original ela é kosmetikos, que é a tradução para a palavra que nós temos em português, cosmético. É isso mesmo, cosmético. Essas coisas que as nossas mulheres, as nossas irmãs, usam para se embelezar e usam muito bem. As mulheres se produzem com os cosméticos. Então o que Paulo está dizendo aqui, né? Se comportem de tal maneira que a vida de vocês seja um cosmético, embeleze a doutrina verdadeira. E quando você se aproxima de uma mulher bem produzida, e hoje até os homens também usam cosméticos, são cheirosos, bem produzidos. Dizem até que não existe mais mulher feia, né? Existe mulher mal produzida. Que é incrível como as mulheres se transformam como usam os cosméticos. Então Paulo está dizendo o seguinte: sejam assim, vivam de modo digno os ensinos da Bíblia, que a verdade vai se tornar agradável, cheirosa, perfumada, atraente. Por que Jesus atraía multidões? Porque ele trazia a mensagem de Deus de uma forma gostosa, atraente, prazerosa, cheirosa. Ele ensinava na teoria e na prática. Paulo está dizendo isso para que Tito orientasse a igreja em Creta para enfrentar as dificuldades desse tempo que vocês estão vivendo. Vivam de modo digno, a fim de tornar o evangelho cheiroso, agradável. Gente, nessa época, só palavra não vai atrair mais as pessoas.
cada vez mais as pessoas vão se afastar da Bíblia. A menos que nós que somos cristãos, ornemos aquilo que nós ensinamos com a prática da nossa vida. Que a minha vida, a sua vida seja algo assim, cheiroso, agradável, atraente. Aí sim, as pessoas virão e se sentirão atraídas pela palavra de Deus. Caso contrário, vão ficar no mundo digital. Eu concluo citando esse último texto de Ellen White, né? Está no Grande Conflito, falando desse tempo em que nós vivemos, essa época digital, a revolução digital. Se você confia, crê que Ellen White foi inspirada pelo mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia, ela, inspirada, escreveu isto para nós. Apenas os que foram diligentes. O que é diligente, gente? Cuidadoso, zeloso, interessado. Então vamos lá. Apenas os que forem interessados, estudantes das Escrituras, e receberem o amor da verdade, ou seja, viverem de modo digno, né? Ornando aquilo que compreenderam, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. O meu apelo nessa manhã é que eu e você entendamos que estamos vivendo um tempo que nós precisamos saber ser sábio para viver. A revolução digital está aí, é uma realidade. Mas ela não pode tomar conta da nossa vida, não pode tomar conta da minha mente, da sua mente, da mente dos nossos filhos. Nós, embora estejamos no mundo digital, tem um mundo real. O mundo real é esse que nós vivemos no meio de um grande conflito. Que, no final, o resultado é salvação ou perdição. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que as Escrituras possam se tornar agradáveis na nossa vida, tanto quanto estudamos, quanto vivemos. É o meu desejo e minha oração. Amém. Eu quero encerrar cantando o hino 93. O hino 93 do nosso inário. Tem um hino bastante conhecido. Ele é novo, viu, gente? Recente. É do século XX esse hino. Precioso é Jesus para mim. O hino fala de que Jesus é precioso, Ele é nosso Rei, Salvador, merece o nosso louvor. Ele está sempre à porta do nosso coração. E Ele traz promessas de vitória para mim e para você. Né? Esse hino, ele reflete aquilo que nós estudamos na lição da escola sabatina. A unidade na adoração. A adoração tem que ter duas coisas imprescindíveis e que estão conectadas na hora de adorar. Adorar a Deus como nosso Criador e a Deus como nosso Salvador. Esse hino faz isso. Vamos entoá-lo então? Fiquemos em pé. De força.
Oremos. Querido Pai, nesta época onde vivemos, no mundo digital, que afeta o nosso cérebro, o nosso comportamento, mais do que nunca nós precisamos ter a Tua palavra implantada na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter prazer, interesse na Tua palavra. E acima de tudo, Pai, que com a nossa vida, com o nosso procedimento, nós possamos ornar a Tua verdade, de maneira que muitas pessoas tomem uma decisão ao Teu lado. Fica conosco no restante desse Teu santo dia, que Teus santos anjos nos acompanhem e nos protejam. São bênçãos que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça.